No mundo da arte atual, não sei de mestre de humanismo e de paz maior do que Oscar Niemeyer. Eu o coloco ao lado de dois outros grandes de nosso tempo, Charlie Chaplin e Pablo Picasso, cada um deles com seu instrumento de trabalho e com seu gênio criador, Jorge Amado. O surgimento de uma capital que se transformou em várias cidades do Distrito Federal, no coração do Cerrado, custou a vida de muitas flores. A Torre Digital de Brasília é uma nova flor, uma homenagem a todas as flores que brotam exuberantes em cores e vida a cada primavera. Quando eu comecei a pensar na torre prevista para 170 metros de altura, senti logo que a solução a adotar não deveria ser apenas a utilização da técnica do concreto armado em toda a sua plenitude, mas principalmente considerando a altura prevista que cabia nela integrar qualquer coisa que a tornasse ainda mais atraente e justificável. E pensando na cota 50 acima do solo, nela incluindo um grande espaço onde, apreciando o panorama fantástico que naquela altura permitiria, os visitantes poderiam se deter um pouco, tomando um drink, conversando, comentando as belezas dessa capital, que naquele momento mais bonita lhes parecia ainda. Como para compensar o equilíbrio funcional da torre do outro lado, do mesmo nível, imaginamos um grande salão de exposições que mostrasse aos visitantes a grandeza e os objetivos políticos e culturais que ela representava. Olho de novo na fachada dessa torre tão surpreendente e me espanta como a sua estrutura é simples e fácil de realizar. Dois apoios que nascem com ela e vão pouco a pouco dela se afastando, para uma curva suave servirem de suporte às duas construções nela prevista, de um lado um grande salão-bar e do outro um salão de exposições. Volto a olhar a fachada da torre projetada, a forma diferente que ela vai criar no espaço e a simplicidade técnica que acompanhou a sua elaboração. Oscar Niemeyer.
governo do Distrito Federal e representantes das redes de televisão sediadas em Brasília assinaram o termo de concessão de espaços na Torre TV Digital para instalação da antena e equipamentos. Para o presidente da Associação dos Veículos de Comunicação do Distrito Federal, Flávio Iara Rezende, este é um fato histórico. É marcante porque é o primeiro caso no Brasil em que 6 emissoras compartilham uma mesma estrutura e uma mesma antena. A ideia da Torre Digital, ela surgiu numa tarde na sala do Toninho Drummond da TV Globo. Por quê? Porque o Toninho me chamou e falou: Silvestre, eu preciso de uma ajuda sua junto ao governador Arruda. Eu era secretário de Cultura. Vamos construir a nossa antena e as outras televisões que se virem. Porque nós temos que estar com a TV digital no ar daqui a um ano. Um ano e meio. Eu falei: tá bom, mas o que deu o projeto de vocês? Ele me mostrou o projeto. Um projeto de 180 metros de uma torre em paliteiro para ser construída hoje, onde está o cenário de Brasília, o panorama de Brasília. Eu falei: Toninho, mas não dá para construir uma torre deste tamanho, nesse horizonte de Brasília. Ah, mas nós temos que construir. Eu falei: Toninho, vamos fazer uma coisa? Não vamos repetir o erro das companhias telefônicas. Qual que é o erro? Que eu sempre fui contra. Eles não souberam compartilhar uma antena de celular. Então você chegava num pátio de escola, tinha 4 antenas de celular, uma para cada empresa. Você chegava na cobertura de um prédio, chega hoje na cobertura de um prédio, tem 4 antenas de celular, uma para cada empresa. Por que não se faz uma antena e compartilha com as empresas? Ah, porque cada uma é uma empresa, não sei o quê. E para isso existe a Anatel, para isso existe o governo, para regulamentar essas questões que estão destruindo o meio ambiente e destruindo a beleza do céu de Brasília. Aí o Toninho: mas isso não vai dar certo. Eu falei: dá certo. Eu vou ligar para o Oscar Niemeyer. E se o Oscar Niemeyer topar, fazer, mas ele vai demorar um ano para fazer. Não, o Oscar faz, em um mês ele faz o projeto. E da sala do Toninho Drummond, eu liguei para o Oscar Niemeyer, contei a história para ele, ele falou: eu faço, em um mês você tem o projeto na mão. A ideia do Silvestre Gorgulho foi muito interessante. Ele disse: Arruda, uma torre de TV digital, seria interessante a gente conversar com o Oscar. E a gente queria fazer uma torre diferente, porque toda torre no mundo inteiro é mais ou menos igual. Quando o governador Arruda procurou
o arquiteto, ele procurou para fazer uma torre de tele-TV, né? O Oscar, ele pensou numa coisa maior, sabe? Ele queria alguma coisa que não fosse simplesmente uma torre cilíndrica como tem em diversos locais do mundo, né? O Oscar estava sempre procurando a obra-prima. Mesmo que ele não conseguisse achar, ele estava procurando ela. Brasília é uma cidade que no começo, até os anos 60, anos 70, a Torre do Eixo Monumental era muito visitada. Depois ela ficou muito acanhada para o visual de Brasília. Na verdade, você sobe lá e vê o Eixo Monumental. A Torre Digital não, você vê todo o Planalto Central. Eu já tinha uma relação de amizade com Oscar Niemeyer desde o início da minha carreira de engenheiro aqui em Brasília, fiz muitas obras do Oscar Niemeyer. Um belo dia ele me ligou, dizendo: Arruda, o dia que você puder vir ao Rio, eu já tenho o projeto pronto. E aí fomos ao Rio. Quando ele apresentou o projeto, eu confesso que eu perdi o fôlego. Porque eu fiquei indo para o Rio pensando, puxa, o Oscar é genial, todo mundo sabe, mas uma torre, aqui para nós, vai ser igual a qualquer outra torre. E quando eu vi o projeto, a minha primeira sensação é a seguinte: ele conseguiu fazer uma coisa diferente. Arruda e o secretário de Cultura, Silvestre Gorgulho, estiveram hoje no Rio de Janeiro com Oscar Niemeyer. O arquiteto apresentou o projeto de construção da Torre de TV Digital, que promete ser mais um ponto turístico da cidade. No ponto mais alto do Planalto Central, fica pelo menos 300 metros acima do platô da capital do país. Isso significa que desta torre, o visitante vai poder ver não apenas Brasília, como todo o cerrado, todas as imensas áreas verdes que cercam Brasília. Uma torre diferente de todas as outras. Na definição do arquiteto, como se fosse uma flor que se abre, toda de aço e vidro. Circular, com 2 níveis diferentes. No primeiro, um salão de exposições e no outro, um bar giratório. A torre, que vai ser construída perto do Colorado, em Sobradinho, vai ter 150 metros de altura e vai custar 20 milhões de reais. Ela vai receber as antenas da TV digital de todas as emissoras de televisão. Aí teve uma coisa muito interessante, que quando eu vi o projeto, né, eu disse, puxa, eu tentando falar alguma coisa inteligente perto daquela ideia maravilhosa que era a Torre Digital, eu falei, pô, eu fico imaginando uma pessoa subir nesse elevador panorâmico, vendo o cenário, né, vendo o lago, vendo Brasília inteira, vendo todo o Planalto Central. Poxa, vai ser genial. Ele disse, não, Arruda, não é nada disso. O elevador vai ser fechado. Eu quero que as pessoas subam no escuro, para quando chegar lá em cima serem surpreendidas com a paisagem. Falei, realmente, eu não entendo nada. Eu sou engenheiro e ele é o gênio, ele é o arquiteto, é o criador. Esse era muito o sentido da arquitetura do Oscar, de fazer o novo, a criação, de fazer o diferente. Em que o senhor se inspirou para fazer essa torre diferente?
eu procurei uma forma que a coisa só surge desenhando, né? Outras vezes apenas pensando. O princípio é você querer imaginar uma coisa nova, né? Que não tenha visto antes, né? É o segredo da arquitetura, no ponto de vista que nós vemos a arquitetura. Nós queremos caminhar para o sentido das obras de arte, em que a condição inicial indispensável é surpresa, é ser diferente, não ser uma cópia, não é? Isso é. A Torre de TV Digital de Brasília tem 3 significados. Primeiro, evitar que cada televisão fizesse a sua torre de 180 metros nesse panorama, nesse cenário, no horizonte de Brasília. Segundo, que fosse um monumento cultural e turístico. E terceiro, que fosse uma obra para comemorar, fosse um monumento para comemorar os 50 anos de Brasília. Por isso, a pressa de trabalhar 24 horas para que fosse inaugurado no dia 21 de abril de 2010. Ainda segundo o governador, a nova torre fica pronta em 9 meses. Virou um cartão postal, né? Começou aí com uma necessidade das emissoras ter um ponto para fazer a transmissão do sinal digital de Brasília e também mais um ponto turístico aí para Brasília, né? A escolha do lugar de implantação dessa obra foi perfeita. É uma edificação alta num ponto mais alto de Brasília. Eu acho que é, sem dúvida, um sucesso. A primeira grande vitória da torre chama-se compartilhar ações, compartilhar empreendimentos. Hoje, apenas 3 cidades do mundo têm uma torre digital que compartilha todas as televisões. Tóquio, Cantão na Índia, na China, Cantão na China e Brasília. Nós não fizemos em Brasília o que São Paulo fez nas montanhas de São Paulo e o Rio fez nas montanhas da Tijuca, colocando aquele inferno de espetos fincando o céu naquele paliteiro incrível. Brasília tem uma antena e uma antena linda para compartilhar, para ser compartilhado por todas as televisões. Ele tem o crédito dele que não tem valor, não é imensurável, porque ele consegue te dar uma obra que vai produzir um impacto em toda a cidade de Redondeza e ele está enxergando aquilo no papel. Antes mesmo de existir o papel. Então, assim, o cara é fenômeno. Mas para executar depois tem todo um trabalho que eu achei particularmente mais complicado que as outras obras. Então, para nós foi realmente a ideia, o conceito. Não tinha uma subdivisão de vidro. Tinha só a forma, a casca, a membrana. Então, o arquiteto definiu, eu quero um volume assim. Deu a altura total, o ângulo que começava, né, que abatia a cúpula, e era de vidro. Tem uma característica que eu achei assim marcante dos projetos dele, que não vem detalhadinho como a gente costuma receber. Acho que o conceito do arquiteto é sempre muito, muito puro e a engenharia tem que correr atrás para tentar viabilizar aquilo, né? Nós tivemos que, ao longo da obra, desenvolver vários semi-projetos ali para auxiliar no desenvolvimento da obra. O próprio projeto de estruturas, né? A obra não foi licitada com todo o projeto de estruturas definido. Então, ele foi recalculado ao longo da obra. Você vem desenvolvendo os projetos complementares, que a gente chama. Isso não vem lá do Niemeyer, ele vem a obra de arte. Fizemos a primeira escavação, chegamos na cota de arrasamento, que seria onde a torre seria apoiada. E a tensão admissível do solo naquela área não era o que era necessário pelo projeto. Então, contactamos lá o calculista, chamamos um analista de solos e tudo, e desenvolveu-se um outro projeto de fundação. Fazer uma obra do Niemeyer, para começar, não tem nada convencional, né? Porque como é que você vai... As curvas, né? Você não tem aí uma forma convencional ou uma forma padrão
para você executar aquilo que ele imagina, que ele desenha, né? É um artista. A fundação da obra é um bloco de diâmetro de mais ou menos 25 metros de largura, implantado a uma profundidade em relação à cota zero de 13 metros. E após esses 13 metros, nós implantamos 250 estacas do tipo raiz, porque tinham camadas de rocha. E essas estacas, elas tinham 12 metros de profundidade. Você lá dentro só tinha uma saída para sair com os equipamentos. E eu tinha que colocar 3 equipamentos simultâneos para conseguir cumprir o prazo de execução da fundação. E nós fizemos, trabalhando 24 horas, semissetorizamos a área da base e viemos perfurando, fazendo as fundações da borda para o centro e saindo com as maquininhas. Muita lama, muita água, mas dia e noite ali, e deu tudo certo. Foi preciso fazer um bloco de grande dimensão, um bloco com fundações em estacas que venham a receber toda essa carga e transmitir para o solo com a devida segurança. A Torre de Brasília nasceu com 2 finalidades essenciais: transmissão das imagens digitais e ser mais um monumento de destaque para a capital da República. Assim, requereu um planejamento executivo perfeito para evitar surpresas. Neste planejamento, há um espectro muito amplo. Envolveu mais do que as questões técnicas da construção. Envolveu questões de saúde e condições de trabalho para cada um dos 741 operários, bem como as questões de atendimento seguro e perfeito para os futuros visitantes. Nós dividimos a obra em 3 elementos. O corpo da obra, que é o cilindro principal, que nós chamamos aqui como a primeira etapa, que é o corpo da obra. Essa etapa que é a etapa do cálice e os braços que comportam as cúpulas. Subimos o fuste primeiro, teve um prolongamento do fuste para montar a forma deslizante e sair com o fuste da torre, que é o miolo, né, do corpo da torre. O planejamento inicial da obra tinha previsto uma forma que ela é autoelevatória, que até a gente chama ela de forma trepante. Só que com ela nós não cumpriríamos o prazo que atenderia o pedido do governador. O processo normal seria, você poderia vir subindo as formas, concretando passo a passo. Seria uma forma mais cuidadosa até de você executar e ficar às vezes com um acabamento mais perfeito. Ao usar uma forma deslizante, muitas vezes começa a ter rugosidades ao longo desse fuste, né? Então começa a aparecer imperfeições que às vezes não agrada muito aos olhos do arquiteto. Aí desenvolvemos o projeto, uma forma totalmente especial para aquelas dimensões, só que ela demanda o trabalho 24 horas, é ininterrupto. Esse caminhamento aqui da torre, aqui, até na cota 85, se não me engano, nós fizemos ele com uma forma deslizante. Eu consegui trabalhar com menos operadores, numa plataforma super segura e atingindo uma velocidade de evolução de 1,20 m de altura aí, a cada 24 horas. Então, essa torre, ela teve isso. A visualidade, a gente todo dia olhava ali naquele cerrado e ela ia crescendo aos pouquinhos, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Brasília ficou em choque com a ação da Polícia Federal, que expôs um esquema de propina envolvendo o Executivo, o Legislativo e ainda lançando uma sombra de suspeita sobre o Judiciário.
27 de novembro, Polícia Federal deflagra a Operação Caixa de Pandora e cumpre mandados de busca e apreensão. Desvenda esquema de suposto pagamento de propina do GDF para a base aliada com dinheiro de empresas prestadoras de serviço. As denúncias de corrupção envolvem os 3 poderes e imagens colocam o governador José Roberto Arruda no centro das investigações. O autor das denúncias, Durval Barbosa, então secretário de Relações Institucionais do GDF, que responde a mais de 30 processos por desvio de dinheiro público. Em troca de redução da pena, ele grava conversas e encontros, alguns com autorização da Justiça. São citados, além de Arruda, o vice-governador Paulo Otávio, assessores e secretários. Defesa de Arruda alega que os maços de dinheiro foram usados para comprar panetones. Assessores e secretários são afastados. O governador faz pronunciamento, mas não responde a perguntas dos jornalistas. Denúncias respingam na primeira-dama Flávia Arruda, em promotores, no conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Lamolha, e até no procurador-geral do DF, Leonardo Bandarra. População protesta pelas ruas e em uma das manifestações PM reage com violência. Cavalaria, bope, bombas de efeito moral. Pedidos de impeachment do governador e do vice Paulo Otávio chegam à Câmara Legislativa. Quer dizer, a torre teve ela enfrentou um problema de astral. Ela surgiu num tempo em que o governo de Brasília foi pego numa grande irregularidade, a cidade viveu uma grande desgraça de ter um governador preso, com a mão na mufunfa, e, enfim. Eu fui secretário de Cultura durante o governo Arruda. Aliás, durante 7 governadores, no período para o qual a Arruda foi eleito. Eu fui secretário de Cultura do governo do Arruda, fui secretário de Cultura dos presidentes da Câmara Legislativa, que assumiram várias vezes, Leonardo Prudente e o Alírio, fui secretário de Cultura do vice que assumiu, do Paulo Otávio, fui secretário de Cultura do presidente do TJ, que assumiu quando o Paulo Otávio saiu, fui secretário de Cultura do Wilson Lima, que foi presidente da Câmara, que assumiu, fui secretário de Cultura da Evelise Long e fui secretário de Cultura do Rogério Rosso. Uma descontinuidade administrativa terrível. Final de 2009 nós já sentimos, quando teve o escândalo da Caixa de Pandora e o governador deixou o cargo, assumiu o vice dele, o Paulo Otávio, ficou alguns dias, mas logo renunciou também. Aí, se não me falha a memória, entrou Vilmar Rocha. Eu sei que no prazo de 6 meses nós tivemos 4 governadores. O que acontece quando muda um governante que a gente sentiu? Tudo para. Mas é evidente que a descontinuidade política, a queda do Arruda, a chegada do Rosso, por mais próximos que fossem, criou descontinuidades administrativas notáveis em todas as áreas, né? Transporte, educação, saúde. E certamente a torre foi afetada por esse problema. Criou uma série de tensões, mudaram os secretários, certamente mudaram os gerentes de obras. Isso é claro que dá problema sempre, né? Primeiro tem a questão do custo, né? De você parar, é bem mais alto do que seguir naturalmente. E você tinha uma equipe toda mobilizada ali que eram pessoas especializadas que, vamos dizer, se você desmobiliza, depois você não consegue captar esse pessoal de volta. Então, uma diversidade muito grande de coisas que te faz decidir por continuar. Então, o consórcio assumiu continuar por conta e risco. À medida que nós fomos subindo com o FUST, a gente foi desenvolvendo o planejamento. E nós percebemos que naquele prazo de execução estipulado, naquele ritmo que nós estávamos, executando a sequência normal construtiva, a gente não ia atingir. Nunca. Nós íamos gastar uns 9 meses a mais. Definimos abrir uma segunda frente de trabalho. O que é isso? Quando o FUST chegou na cota 85, nós criamos uma plataforma metálica fechando dentro da torre, isolando aquela área, permitindo que a gente pudesse montar uma segunda frente trabalhando dali para cima. Então eu tinha trabalhadores dentro da torre, lá embaixo. Do nível de 70 metros do chão para cima, outra frente de trabalho. E, paralelo a isso, já começamos a sair com os braços, né? Esse corpo principal da torre aqui, ele tem 6 metros de diâmetro. Teve situação no passado que eu tinha aí 400 trabalhadores em 120 metros de altura. No caso dos braços, eu tenho essa inclinação, essa curva.
Então a metodologia executiva dos 2 braços foram através de painéis de alumínio autotrepantes. Então nós fizemos a evolução do braço das cúpulas, e no topo da cúpula eu tinha aqui uma cordoalha de proteção do concreto. Toda a armadura que está ali na lateral daqueles braços, ela vem atravessando para dentro da torre. Os braços que seguram aquele tabuleiro, que é aquele grande disco, esses braços são de concreto, né? Uma laje dupla, a de baixo com a curvatura pedida pela arquitetura, né? Então ele forma um prato arredondado, né, no fundo, e o piso nivelado com a passagem que vai para o interior da torre. O projeto é um sofisticado jogo matemático, onde todos os vidros são numerados e de tamanhos diferentes. As cúpulas são calotas esféricas de 21 metros de diâmetro, com superfície composta por segmentos planos determinados a partir de um icosaedro, que é uma forma tridimensional de 20 faces triangulares equiláteras iguais. No caso da cúpula da TV digital, ela não era exatamente uma hemisfera, né? uma metade de uma esfera com um raio único. Ela começava como uma calota e ela esparramava, na decomposição que a gente fez desse sólido, nós identificamos uma esfera e um tronco de cone. Começando pelo vidro, que é o que vai revestir a cúpula, é um material de durabilidade altíssima, né? Eu diria que ele deixa 70% do calor para fora, comparando com qualquer outro vidro, um vidro incolor, por exemplo, né? Que é essa comparação que a gente sempre toma por base, desempenho do vidro incolor para o vidro em questão. E a técnica utilizada para se aplicar esse vidro é a colagem com os silicones estruturais. Fabrica como se fosse um caixilho sintético, de borracha de silicone. Normalmente os caixilhos são metálicos, né? Usa-se muito de alumínio, aço, madeira, porém, os que a gente faz, ele é de borracha de silicone. O vidro, ele é encapsulado, que a gente chama, emborrachado, com esse tipo de material, e pode ser aplicado direto em qualquer tipo de estrutura. Cones, eles duram muito. Então, para começo de conversa, a capa formada por vidro e silicone, ela é totalmente compatível e extremamente durável. E a gente aplicou no vidro um polímero hidrorrepelente, que é um líquido que você aplica diretamente ao vidro e ele sela a porosidade microscópica do vidro. A água bate, cai, não molha o vidro, a gota cai e escorre sem você nunca perder a visibilidade. E dessa casca, né, dessa superfície para dentro, foi utilizada uma estrutura metálica em aço. É uma obra que foi toda projetada em 3D, as peças foram todas numeradas, tanto da parte da superfície do vidro, quanto das estruturas e das ligações. E ainda mais quando a gente industrializa em São Paulo para montar em Brasília, né? A gente precisa ter um controle total aqui do que vai ser feito antes de começar naquele ambiente a fazer a instalação. Na obra é sempre precário, né? Tem chuva, tem vento, tem sol, que para alguns sistemas de colagem, alta temperatura, né? Isso dificulta bastante o trabalho, né? Por isso que a gente tem sempre o conceito de facilitar ao máximo com a pré-fabricação e deixa um mínimo de atividade para a obra. Antes da entrega para a inauguração da torre, a lavagem das cúpulas e a pintura final foram feitas através de rapel ou alpismo industrial. Em ação, os aranhas, Carlos Henrique Maximiliano dos Anjos, Assis Lourenço Barbosa e José Gil Guedes Batista. O governo pretendia inaugurar a Torre Digital hoje, no dia 15, mas a obra atrasou e agora tem um prazo novo. 30 de março, mais inauguração no aniversário de Brasília, né, Leonardo? Você falou no começo no jornal. Qual é a desculpa para essa obra ter atrasado tanto? Isso mesmo, Flávia. Mudança de governo, problemas assim com prazos da licitação, fizeram com que a nova Torre Digital não ficasse pronta em 2010, conforme prometido. Você disse muito bem aí, a nova previsão do governo é de inaugurá-la no dia 21 de abril e a obra ser concluída em 30 de março. Desde que ela começou, foram inúmeras prorrogações.
participei da implantação da torre metálica, para a implantação das antenas. Era uma obra, na época, se não me engano, de mais 60 metros de altura, e nós fizemos a fabricação e a pré-montagem dessa torre metálica fora da obra. E quando eu transportava as peças para a montagem da torre metálica, essas peças elas já tinham sido montadas no galpão para eu não correr o risco de problema de montagem a uma altura de 120 e depois mais 60 metros. Primeiro os tubos foram fabricados, galvanizados interna e externamente, todo um cuidado com o tratamento, né, anticorrosivo, pintura e depois levados já para montagem na obra. Nós fazíamos o içamento dessas peças, colocávamos no terraço da torre e montamos uma grua provisória no centro para ajudar no processo de montagem da torre metálica. Então, à medida que eu ia montando as peças, os tubos flangeados da torre metálica, eu ia subindo essa plataforma de montagem. Foi assim que nós conseguimos evoluir e montar essa torre metálica. Inclusive foi criado também no subsolo toda a parte de apoio às TVs, à rádio. Além dos 120 metros de altura, ela ainda tem aquela torre metálica na cobertura com a obstrução das diversas antenas que estarão conectadas àquela torre. Então é uma torre com mais 50 metros e mais alguma coisa de antena, chegando a um total de quase 200 metros. Né? Torre de TV digital, um dos mais belos cartões postais da cidade. E é a partir daqui que a TV Globo Brasília começou a transmitir esta semana sinal digital para todo o DF. O transmissor foi instalado a 170 metros de altura. O trabalho de instalação das antenas começou em março. Ainda no chão, as antenas foram preparadas e presas a cabos de aço, para depois serem içadas lá para o topo da torre digital. 2 guinchos ajudaram a puxar a estrutura. O Globocop acompanhou tudo de perto. Entenda melhor, a torre tem 120 metros de altura. Acima dela tem essa estrutura metálica com 50 metros. Primeiro a base cinza foi içada. É ela que sustenta as antenas. Depois foi a hora das antenas. Essa branca é a reserva. E logo acima dela a titular, na cor laranja. Cada uma tem cerca de 5 metros de comprimento e pesa 1,5 toneladas. Um trabalho que contou com a ajuda de 40 profissionais. Olha só esses 3 aí bem no topo da torre. E é essa estrutura toda que vai levar uma imagem mais nítida e som de alta qualidade para os canais da TV aberta. Para ser responsável pela iluminação da torre digital, ninguém melhor do que o mestre das luzes, Peter Gasper. Foi cenógrafo da TV Globo, iluminou Frank Sinatra no Maracanã e o Papa João Paulo II no aterro do Flamengo. O projeto da torre de TV digital, né, ele tem uma característica no projeto de iluminação, né, muito marcante, né, porque ele tem que ser bem visto tanto próximo quanto de muito longe. Bom, um dos conceitos do projeto foi utilizar uma luz muito branca, né? A gente teve que trabalhar com equipamentos assim de alta potência, né? No projeto, na base, né, foram utilizados 30 projetores de plasma, tá, de 1000 watts, né, 10 graus e 6.500 Kelvin, tá? Na parte de cima, para iluminar a parte metálica da torre vermelha, foram utilizados 8 projetores de LED, tá? E esses projetores com consumo de 50 watts, então assim, um consumo muito baixo. Haverá um dia em que o turista chegará em Brasília e visita a Catedral, como a primeira grande obra do Oscar em Brasília, e depois de visitar os palácios, o Memorial JK e outras obras dele, vai visitar a Torre Digital e alguém vai dizer, olha, aqui foi a última obra dele. Ele projetou a Catedral quando tinha 50 anos e projetou a Torre Digital quando tinha 100 anos. Fica até mórbido. Agora, quando ele já estava com 100 anos, o mundo inteiro, as cidades do mundo inteiro estavam querendo uma obra do Niemeyer. Vamos ter uma obra do Niemeyer antes que ele morra. É uma coisa trágica até.
Eu tinha a sensação, quando falava com o Oscar, que aquele poderia ser o último projeto dele em Brasília. E foi. Então, casaram-se duas demandas. A da realização de um centro de comunicação com o desejo, a visão do arquiteto de que essa linha de horizonte tinha que ter o seu grande ícone, o seu grande tótem, um obelisco niemaeresco. E isso ele já tinha feito na Praça da Soberania. Toda obra, qualquer uma, suscita crítica, né? Pode gerar o que ele gera, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Ele estava já bem velho, se aproximava do seu centenário e queria deixar para Brasília objetos sem precedentes. E se mais vivesse e mais governos o prestigiassem, ele teria criado mais museus da República, mais belos objetos para Brasília. Um deles é a Torre Digital. Ele com certeza é um marco visual na paisagem. Ele tem uma interferência muito grande no horizonte de Brasília. E é da leva dos últimos projetos dele que não são projetos que podem ser considerados suas obras-primas. Eu acho que você pode gostar ou pode não gostar, mas você não pode dizer que conhece alguma torre igual no mundo. Ele fez uma coisa totalmente diferente. A torre digital não é uma torre de televisão, é uma caixa d'água. Que, na verdade, Oscar Niemeyer reaproveitou um desenho que ele tinha feito em 1941 para uma caixa d'água, no Rio de Janeiro, Ribeirão das Lajes. Tá no site da Fundação Oscar Niemeyer, você vai lá, você vai encontrar. Eu digo que é uma arquitetura do gavetão, porque os arquitetos antigos guardavam sempre naquelas gavetonas, naqueles móveis assim, de aço que tinha, os vegetais, os papéis, manteigas, com rascunhos. E eu criei essa conversa, que essa é a arquitetura da gaveta, que vão lá, puxam a gaveta e pegam um projeto, um rascunho antigo do Oscar, e aí pega um pedaço daqui, emenda com esse daqui, faz para cá, e aparece um projeto dele que não é dele. É um genérico, como se diz aí, é um genérico. Eles são parecidos com as coisas que o Oscar fazia, porque eles são montados em cima de formas já desenvolvidas por Oscar. Ele reaproveitou um desenho que era interessante até, em 1940. Era audacioso em 1940 para ser caixa d'água, e aí no século XXI ele retoma esse desenho, certo? Para fazer uma torre de televisão, que é bonito, que é convincente, que os desenhos do Niemeyer são bonitos, são convincentes. Mas uma coisa é um desenho bonito ou um desenho convincente, outra coisa é um prédio bom. Se o projeto dele é bom ou não, é muito de opinião, porque, por exemplo, o que é bom para mim não é para você. Ele, como eu disse, ele projeta monumentos, obra de arte. É inigualável, o projeto dele é conhecido no mundo inteiro, né? A capacidade que ele tem de perceber o impacto de um prédio em determinado lugar, isso aí ninguém pode tirar dele.
Agora, se é funcional ou não é outra coisa. A gente vê que a torre tem várias áreas que são perdidas lá dentro e não tem uso. Dizer, é uma arquitetura funcional? Não, não pode. Arquitetura nenhuma pode não ser funcional. Se é uma casa, tem que ser boa de morar. Se é um escritório, tem que ser bom de trabalhar. E esse ponto de partida, digamos, a partir de um certo momento, Niemeyer deixou de lado, deixou de se preocupar. Fim dos anos 60 em diante, certo? Uma mudança total na qualidade da obra dele. Mas generalizar, dizer que a obra do Niemeyer é uma obra que é mais voltada para o estético e menos para o funcional, é muito maniqueísta. Não é por aí. Maria de Lourdes levou parentes e amigos que vieram de São Paulo para conhecer a Torre Digital. Mas hoje ela estava fechada por causa da chuva. Por que quando chove não abre? 5 meses de chuva em Brasília, não funciona isso aqui? Toda vez que chove, mesmo que seja fraquinho, é assim. A Torre Digital fecha para o público. De acordo com a Terracap, é uma questão de segurança, porque as passarelas de acesso às cúpulas são abertas e os visitantes correriam risco de escorregar. Então, você tem que ter, por trás desse belo desenho, dessa bela concepção, você tem que ter um esquema que chegue num bom prédio. O problema é o seguinte, é que não é um escritório de alta qualificação técnica. É um escritório que funciona à base de ser o escritório de Oscar Niemeyer. Você não tem um produto, não saem produtos muito requintados, digamos assim. Muitas obras deles não são elaboradas em termos dos detalhes que outros arquitetos já são muito exigentes quanto a isso. Mesmo problema na rampa que leva aos elevadores. A ordem não leva ninguém quando está chovendo, então... Mas muita gente não desistiu. A fila para esperar que a torre abrisse estava grande, mas a paciência nem tanto. Ela tem que ser projetada e construída para ser visitada, com chuva, sem chuva, com sol. Chegamos aqui e ficamos, como diz, frustrados, né? Não tinha nada aberto, como é que vai subir? Vamos embora então. A gente já ia embora, depois resolvemos voltar. Acho que aqui não precisaria de cobertura, até porque vai descaracterizar a obra de Niemeyer. Mas um piso antiderrapante é o que é necessário. Quem esperava não podia nem ir aos banheiros da torre, que estão fechados há 3 semanas. A única opção eram os químicos. São banheiros que foram inaugurados há pouco tempo, né? Para a torre que nós vemos aí, muito linda, mas infelizmente nós não podemos ter acesso. Quando a chuva deu uma trégua, funcionários secaram o piso. E os visitantes puderam entrar pouco depois das 3 da tarde. É complicado. O tema acessibilidade no Oscar Niemeyer, nas obras do Oscar Niemeyer, é um tema que a vida inteira vai ser polêmico. Que os arquitetos, que os engenheiros que construíram, as autoridades que fizeram a interdição, vão ter que um dia explicar, né? Porque é patrimônio público, isso aí. Tem um papel que já está cumprindo e tem um papel a cumprir futuramente. E nessa nova torre, a torre panorâmica, né? A torre digital, como chamam, ainda não há essa intimidade da cidade com a obra. Você não tem mais aquele primor, né, de execução, de detalhe mesmo, nessas últimas obras. A torre é um exemplo disso. Aí nós sabemos que ela está interditada justamente porque não foi bem construída. Aí o que você está me colocando já caiu em um outro problema, tá certo? Que é o problema da qualidade construtiva daquele monumento. Só para se ter uma ideia, nas passarelas que a pessoa passa da torre para as pétalas, não existe a captação de águas da chuva. E a água da chuva ela começa a se infiltrar para dentro da torre, inclusive na estrutura que está rachada. Eu não sei se por uma questão de erro de projeto ou erro de execução, a parte de drenagem da água que cai sobre a cúpula, ela não foi implementada, ela não foi executada. Então, uma parte da água que cai pela cúpula e principalmente pelo topo da torre, ela adentra ao interior da edificação. Ou seja, é um quantitativo de água que fica nos braços da torre.
Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a parte de infiltração é um dos problemas que se atentou. O Corpo de Bombeiro também fez uma vistoria no local e observou que certos sistemas de combate a incêndio, eles não estavam funcionando adequadamente. Então foi uma interdição conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Nós temos parte de aço, da sustentação de aço, com comprometimento. O corpo técnico do tribunal levanta, inclusive, já um risco para a segurança da obra, do monumento. Nós temos rachaduras nos vidros, nós temos fios expostos, o ar-condicionado não funciona, não há possibilidade de visitação daquela obra no momento. Eu vejo algumas críticas, porque tem uma goteira não sei aonde, porque tem uma rachadura ali, porque tem infiltração. Pelo amor de Deus, eu achava que o difícil era construir a torre. Eu estou vendo que o difícil é o governo fazer a manutenção da torre. Tirar uma goteira, construir tirar uma infiltração, isso a engenharia faz com o pé nas costas. Eu lembro quando deu goteiro no Palácio do Planalto, em 1961, 62, foram na Nova Cap e falaram com o presidente da Nova Cap, olha, tem que tirar a goteira do Palácio do Planalto, porque a laje está com goteira. E o presidente da Nova Cap falou assim, não vamos construir um teto em cima do Palácio do Planalto. Evidente que o Oscar não deixou e houve tecnologia para tirar a goteira do Palácio do Planalto. Gera prejuízo porque a população não recebe a obra no momento que ela esperava, não tem a fruição daquela obra que está sendo feita com recursos públicos. É que atrás do gênio, do arquiteto, teve muita gente ganhando dinheiro, né? Então, Niemeyer ficou sendo o gênio da fachada e atrás tem uma estrutura. A estrutura é de pessoas que ganharam muito dinheiro com o projeto dele, porque você não pode encontrar, por exemplo, uma planilha de custos do SINAP, quanto custa aquele revestimento do Museu Nacional. Sendo Niemeyer, acaba que as obras são muito caras. Por quê? Porque elas não têm que obedecer às regras da corporação, das tabelas de honorários e todas essas coisas. Nós não podemos fazer experiência com dinheiro público, né? Poderíamos ter feito isso perfeitamente com todas as funcionalidades que estão lá, muito mais barato. Nós temos diversos exemplos de coisas que só realmente vieram a se tornar realidade por serem um projeto do Oscar Niemeyer, dado a dificuldade que aquilo ali representaria e, logicamente, o custo que isso aí também iria trazer, né? Quando era Niemeyer não tinha limite, todos os órgãos de controle se intimidavam. Então, quem ganha com isso? A sociedade não ganha com isso. Primeiro, porque você não atende à lei, né? Segundo, porque são projetos muito caros da manutenção deles, e esses projetos muito caros acabam onerando o próprio contribuinte. Quando você constrói um projeto significativo, grande e importante, é evidente que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que você vai encontrar no chão, você não sabe o tipo de solo que tem. E é evidente que isso tudo encarece o projeto. Você teve que fazer 140 estacas, raízes, você teve que fazer uma série de coisas que não estavam no projeto e encarece. Agora, aí como é que faz? Quem vai pagar? Tem que fazer o aditivo mesmo. Evidente que não pode ter exagero, tem que ter controle, mas não há como você nominar o valor de um projeto e aqui no Brasil, com inflação, com tantas idas e vindas, com 7 governos construindo uma torre que anda, dispensa as pessoas, agora não vai ter mais, volta a construir, você possa ter um orçamento inicial que chegue no final. Ele é o arquiteto do rei, é o arquiteto do governo e vai impor soluções sem concurso público e sem debate público. Durante 50 anos, ele vai ser responsável pelas principais obras públicas de arquitetura. Então, eu tenho um arquiteto que é dono do principal mercado arquitetônico do país. A meu ver, prejudicando
o conjunto dos arquitetos brasileiros. O rei e o arquiteto eram a mesma pessoa. Eles decidiam tudo sozinhos e faziam com os recursos que tinham. Porque há muito bem condições de você estabelecer posições de forma bem objetiva de como será a obra, uma obra totalmente em harmonia com a nossa cidade e fazer uma licitação. Quer dizer, eu acho, sinceramente, eu acho até ridículo essa ação que eu respondo por ter dispensado a licitação para contratar Oscar Niemeyer. Eu vou fazer uma licitação para o Oscar ter que participar da licitação para fazer... Imagina se essa regra valesse para o Juscelino. Até hoje ele estaria projetando Brasília. Se fosse um arquiteto qualquer que tivesse ganho um concurso, tenho certeza absoluta que estaria um buracão lá até hoje, o dinheiro público ainda no buraco. Como era o Oscar Niemeyer, cada governador que entrava, eu ia ao Rio, pegava, ligava para o governador de plantão, que foram vários, foram 6 ou 7, e o Oscar falava com eles, eu quero que termine a obra da Torre Digital. E o Oscar pressionava para terminar essa obra. Então, um outro arquiteto qualquer não ia ter mínima possibilidade de falar com o governador. Então, se a obra está pronta hoje, é porque foi o Oscar Niemeyer que fez e o projeto é dele. Com sua arte, com seu nome, com sua reputação, ele conseguiria passar as propostas que ele acabou implantando. Então, isso foi um erro grosseiro e foi um mau exemplo do grande arquiteto, porque ele sabia a importância que para as escolas de arquitetura, para uma nova geração de arquitetos, dos concursos públicos. Talvez o Niemeyer, sabendo da importância da arquitetura brasileira, pudesse até sugerir, olha, ao invés de me contratar, vamos fazer um concurso público, né, que todo mundo trabalha com concurso público para obras públicas. Ixi, mas que abacaxi, eu vou ter que fazer um concurso público, vou ter que chamar um instituto de arquiteto, vai gastar dinheiro, vai levar tempo, vai ser um processo confuso. Muito mais fácil, eu chamo o Niemeyer. O Oscar foi escolhido para fazer o projeto porque ele é o arquiteto de Brasília. Brasília é a sua maior obra, é a concentração de seus mais importantes projetos. Então foi escolhido o Oscar. Da mesma forma que o Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, escolheu o Oscar para fazer aquele projeto, os 2 prédios redondos ali na L4. Eles não fizeram licitação e nem concurso nacional. Eles escolheram o Oscar Niemeyer para fazer o projeto. Então nós escolhemos também o Oscar para fazer esse projeto. Eu acho que para quem é arquiteto, talvez doa mais. Para mim, importante para mim é o que foi feito, o monumento. Ele montou uma cidade que é única, né? Sobre, eventualmente, outros arquitetos que discutem esse monopólio do Oscar, eu diria o seguinte, eu também gostaria de ter estado no lugar do Pelé lá na Copa de 58. Eu só não tenho a genialidade dele com a bola nos pés, só isso. Posso ser o melhor advogado do mundo, mas o poder público não tem que contratar sempre a mim. Né? A mesma coisa em relação às obras de arquitetura. A falta de competição, em geral, eu acredito nisso, prejudica sempre o resultado final das coisas. E evidente, o Niemeyer e seus associados continuam tendo um monopólio da cidade, o que não significa que muita coisa foi desvirtuada em relação ao que eles queriam. Agora, que está errado, está. Né? Repare que toda a legislação de licitação e contratos, ela repousa num alicerce só, que é a isonomia, em que todos teriam a oportunidade de serem contratados pela administração pública através de uma modalidade própria, chamada concurso. A regra é licitar. Só a lei pode estabelecer exceção. A lei estabeleceu exceção, no caso de arquitetura de projetos, no artigo 25, parágrafo 1º, quando o objeto for singular e quando o arquiteto for notório especialista. A legislação que existia protegia o Oscar, que era o notório saber.
ministro, então, se baseava na legislação que dizia que notório saber, e ninguém pode dizer que o Oscar não tinha um notório saber. É que não atende o requisito da singularidade do projeto. O que a lei manda? Eu quero segurança, economia, funcionalidade, meio ambiente, eu quero todos esses requisitos. Ele é especialista nesses requisitos? Não. Então, o que um prédio público tem de singular? Agora, se eu quero fazer uma coisa para destacar a cidade, ser um cartão postal, o concurso podia fazer. Então, eu não encontro nas inexigibilidades feitas em favor de Niemeyer o amparo legal exigido pela 8666. Não encontro. Não é? E os gestores sempre ficaram encantados com a ideia de que contratando Niemeyer não tem problema. Mas tem, inclusive, um acordo do TCU já antigo, né, que mandou questionar qual foi a singularidade do objeto. Não há pertinência entre a singularidade de um prédio e a notória especialização. Nós temos escritórios de arquitetura renomados aqui no Distrito Federal, no Brasil como um todo, e podemos até fazer licitações internacionais. Então eu não vejo respaldo jurídico para um monopólio para o escritório do Oscar Niemeyer fazer toda e qualquer obra aqui na área tombada do Distrito Federal. Qualquer monopólio é mais custoso que a competição, tenho certeza disso. Né? Niemeyer continuaria tendo vantagem, dependendo do gosto da banca examinadora. Porque ele faria um belo traçado arquitetônico, mas qualquer jovem arquiteto teria igual oportunidade. Ou você tem concursos públicos de arquitetura, ou você tem as panelinhas, as redes sociais privilegiadas, os círculos dos privilegiados, gerando a arquitetura que vem aí. A família do Niemeyer gerando novos Niemeyers, isso é ridículo. Nós temos que ter uma escola de arquitetura laica, republicana, gerando os novos arquitetos através do mérito dos estudantes, dos melhores estudantes, selecionados por concurso público e pelo debate público. Uma cidade que precisa de tantos investimentos em infraestrutura, né? Você gastar milhares de reais para fazer uma torre simbólica do poder. Mas já temos, essa cidade já é um monumento, né, ao poder. Eu entendo que não é uma questão essencial onde o Estado deve colocar os seus recursos que são minguados, que são escassos, na construção de uma torre de TV digital. A torre de TV digital, eu acredito que fosse uma tarefa da iniciativa privada regulada pelo poder público. Deixar por conta da iniciativa privada desenvolver e fazer e custear toda essa torre de TV digital, já que vai ser utilizada pelas concessionárias aí que trabalham na área de televisão. O que não se concebe é que, além de ter construído, a manutenção tenha ficado com o poder público. Muito bem, a iniciativa privada poderia dar conta dessa situação, já que eles são concessionários, eles têm que desenvolver as suas atividades e eles têm que custear todas as estruturas necessárias para o desenvolvimento dessas atividades. Estava dizendo, é um projeto polêmico, não só por causa da autoria do projeto, mas por diversas outras razões construtivas e de inauguração, governamentais. Era um marco do governo passado, né, que, enfim, não sei se aquilo pode ser considerado um marco. Há uma contradição. Usar dinheiro público para fazer uma obra desse porte, que podia ser feita mais barata, e você ter a sociedade mais distante desse ponto. Elas surgem do nada, você não sabe exatamente a quem atendem, e a gente sabe que atende a vocação do arquiteto, a estética do arquiteto, a sua carreira. A torre é como essas coisas brasileiras, né? Brasileiras. Que eles fizeram a torre porque tinham aquele dinheiro para gastar, tinha a forma de fazer, as licitações, que a gente não sabe como é que elas foram feitas, que ela foi feita, a licitação. E foi pensada a torre, Niemeyer foi convocado, sua equipe, e deu no que deu. A coisa está construída, não está funcionando. Agora, quanto ao geral, uma coisa é séria, essa é a história brasileira, né? Com o que vem sendo feito, o que foi feito, é mais ou menos a gente comparar a realidade de um país pobre, que tem poucos recursos e muitas prioridades, com o sonho, a ousadia, que não podia ser feita com dinheiro público. A primeira reunião que nós fizemos sobre a Torre Digital foi lá em Águas Claras,
com todas as televisões presentes, e o governador Arruda fez a seguinte proposta. Primeira proposta: está aqui o projeto, já paguei o projeto, agora eu gostaria de ceder o terreno para vocês e vocês construírem a torre digital. As televisões não aceitaram. Elas pediram para que o governo construísse e elas alugassem o espaço. Então foi oferecido para as televisões, sim, a privatização da torre, que elas construíssem e o governo daria o terreno. Elas não aceitaram, eu estava presente na reunião e elas preferiram e pediram que o governo construísse, elas alugassem cada uma o seu quinhão da torre. O primeiro nome do monumento foi Torre de 300 metros. A Torre Eiffel nasceu cravejada de críticas dos intelectuais franceses. Contra ela, o jornal Le Temps chegou a publicar um manifesto assinado por personalidades do mundo das artes e das letras, como Charles Garnier, arquiteto da Ópera de Paris, e o escritor Alexandre Dumas, que protestavam, em nome da arte e da história francesas, contra a inútil e monstruosa torre. 2 anos depois de inaugurada, alguns dos signatários da carta voltaram atrás e se renderam diante da obra-prima. Hoje, a Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado do mundo. Para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa, foi construída a Torre Eiffel, que foi uma exposição de Paris. O Eiffel, quando construiu a torre e foi inaugurada, houve uma campanha em Paris para desmanchar a Torre Eiffel. Foi comandado pelo Alexandre Dumas e mais por 2 jornais. Por quê? Qual a justificativa? Esta torre é desproporcional com a cidade. Essa torre não representa a cidade. Essa torre agride a cidade. O Eiffel, sabiamente, chegou e falou o seguinte: nós vamos desmanchar essa torre daqui a 1 ano. Por enquanto, nós vamos colocar uma estação meteorológica na torre, porque é o ponto mais alto de Paris e nós vamos poder regular o tempo e anunciar e mostrar como será o tempo durante a semana, durante o dia, sei lá. A gente pode estudar a questão do clima de Paris. E foi tolerado que ficasse mais 1 ano por causa da estação meteorológica colocada pelo Eiffel. Conclusão: a torre está lá até hoje, é o monumento mais visitado do mundo e não há quem vá a Paris e não tire uma foto na torre. Agora, é engraçado que a gente pode falar que ele é amado e ele é odiado, né? Ele é amado pela grande parte da população, porque ele só deixa aí cartões postais para nós, mas eu posso falar também que ele é odiado, porque fazer a obra dele não é fácil, não. O Niemeyer tem a característica, desde sempre, de desafiar a estrutura. Se você pega Catedral, se você pega Joaquim Cardoso, que calculou a Câmara e o Senado, ele sempre teve essa característica de desafiar a arquitetura e a engenharia ao máximo. Ele foi um sujeito que teve grande responsabilidade no desenvolvimento da engenharia nacional. Meu trabalho não tem importância. Nem a arquitetura tem importância para mim. Para mim, o importante é a vida. A gente se abraçar, conhecer as pessoas, haver solidariedade, pensar num mundo melhor. O resto é conversa fiada.